Olá, pessoal. Eu vim me apresentar para vocês. Eu sou a professora Maria Antônia e eu estou inaugurando aqui o canal O que é Isto? Para a gente falar um pouquinho dessa isto com H, né? Que muita gente não conhece e que eu vou apresentar nos vídeos a seguir, ok? Isto com H significa histologia. A histologia é uma área especializada, né, da medicina, da biologia, que se dedica ao estudo microscópico dos tecidos, tá? Tecidos, por definição, são grupos de células que têm a mesma morfologia. Morfologia significa a característica visual, a forma, né? Então, morfo significa a forma, a característica visual dessas células. Então, elas apresentam morfologia semelhante, apresentam semelhanças também nas suas funções, e o que é mais importante, apresentam sempre a mesma origem embrionária. Por origem embrionária, entenda-se que elas se formam no mesmo local, na mesma região celular do embrião, quando a gente ainda é um embriãozinho lá na barriga da mãe. O estudo da histologia requer uma preparação daquele órgão que a gente quer estudar. Então, esse órgão, esse pedaço de tecido, ele tem que ser preparado anteriormente e colado, né, colocado numa lâmina como essa daqui, uma lâmina de vidro. Essa lâmina de vidro, ela vai ser, então, o pedacinho do órgão que a gente quer estudar vai estar em cima da lâmina e por cima a gente cola uma lâmina menor, que é chamado de lamínula, né? Então, dessa maneira, a gente prepara permanentemente essas lâminas. O preparo dessa lâmina está resumido nessa imagem abaixo. Então, aqui tem um animal, né, um ratinho. Vamos imaginar que a gente quer estudar a histologia aí de um fígado, por exemplo. Então, o animal é morto, né? Nós vamos retirar um pedaço desse fígado e vamos picotar esse fígado num tamanho aí não superior a 1 centímetro em cada uma das suas dimensões. Vários desses pedacinhos aí de 1 centímetro vão ser então fixados, vai ser colocado num fixador. O fixador é, na maior parte das vezes, o formol. Então, o formol é o fixador mais utilizado nos processos histológicos. Nesse formol, os cortes vão permanecer não mais do que 24 horas, né? Senão ele vai ficar muito quebradiço. O objetivo dessa etapa é deixar as células, deixar os tecidos o mais próximo possível da realidade, de como ele é quando o indivíduo está vivo, né? Então, vamos dizer assim que a gente vai mumificar essas células, né? É importante que elas estejam o mais próximo possível da realidade. Após a fixação, esses pedacinhos de fígado, por exemplo, né? Eu estou falando do fígado como exemplo, mas a gente pode fazer isso daí com qualquer tecido histológico. Esse pedacinho, então, do órgão vai passar por um processo de desidratação. Esse processo de desidratação tem o objetivo, né, como o nome já diz, de retirar água dos tecidos biológicos, porque as células vivas têm aí até 75, 80, 85% do seu conteúdo é água. Mas a água, se ela começar a extravasar da célula, ela vai romper essa célula. Então, nós precisamos tirar essa água. Nós vamos substituindo gradativamente por uma graduação alcoólica cada vez maior. Então, em primeiro lugar, nós vamos colocar num álcool 70%, que é um álcool que tem 30% de água, para ele ficar miscível, né? Ou seja, ele se mistura com a água do tecido. Aí a gente passa então para um álcool 80%, 85%, 90%, até chegar no álcool absoluto, que é 99% e pouco, né? Porque 100% não existe. Então aí a água vai sendo retirada e o lugar que era ocupado pela água passa a ser ocupado pelo álcool, certo? Bom,
Acabado esse processo de desidratação, o nosso tecido ele está encharcado em álcool, mas nós vamos substituir esse álcool agora por uma substância que vai deixar o tecido bem rígido, que é a parafina. Parafina é aquele material que a gente faz vela, né? Que tem faz vela. A parafina, ela é conservada então a 60 graus centígrados, que não deixa ela cozinhar o nosso tecido, que isso não nos interessa, mas também ela permanece líquida, né. Então a gente joga esses pedacinhos aqui num cubinho de parafina, então parece uma forminha de gelo, sabe essa forminha de gelo que a gente coloca no congelador? No lugar da água ali no gelo, a gente coloca a parafina e coloca o corte dentro. Então vai ficar um cubinho de parafina com o nosso pedacinho de órgão ali no meio. Uma vez incluído, né, a parafina, como ela está a 60 graus, ela provoca uma evaporação do álcool e a parafina substitui o álcool, transformando o nosso tecido num tecido bem rígido, bem fácil de cortar, que ele vai precisar ser cortado. Esse bloquinho, então, ele é fixado nesse aparelho, que é chamado de micrótomo, que tem uma série de navalhas de aço que fazem corte muito fininho. Para a microscopia óptica, o micrótomo vai cortar aí uma espessura de 200 micrômetros, que seria 0,2 milímetro, então é muito fininho, né? Por que que precisa ser tão fininho? Para, quando a gente colocar no microscópio óptico, a luz da microscopia conseguir atravessar o corte, né? Então, a microscopia óptica trabalha com esse princípio da luz atravessar o material, ok? Então, quando a gente coloca aqui esse bloquinho, sabe aqueles aparelhos de cortar mussarela, né? Isso aqui é igual. Então, a gente coloca o bloquinho ali e o micrótomo vai fazendo um corte como se estivesse cortando uma mussarela. Vai fazendo esses cortezinhos extremamente finos, que são colocados em cima de uma lâmina. Só que aí tem parafina, né, pessoal? Então, como tem parafina, essa parafina tem que ser retirada. Essa lâmina, então, ela é colocada sobre uma plataforma aquecida para tornar líquida a parafina. E aí, com papel absorvente, a gente retira essa parafina. Uma vez cortado, né, esse tecido está em cima de uma lâmina, então. Antes de colar essa lamínula por cima, nós precisamos corar esse tecido. Então, vocês estão vendo que esse corte aí, ele tem uma cor, né? Ele está corado. Isso aqui é uma lâmina lá da Unesp, né? É uma lâmina de língua, né? Das papilas linguais. Então, vocês estão vendo que ele está com uma cor artificial. Então, na verdade, nós vamos ter que aplicar um corante, porque a maior parte dos tecidos, ela é translúcida, ou seja, não tem cor. Se um tecido ele tiver, por exemplo, uma cor própria por causa de muito sangue, nós temos que passar por uma bateria de xilol para fazer um processo que a gente chama de diafanização, que é deixar o corte bem transparente. Depois que esse corte está bem transparente, a gente cora. Na histologia, os corantes, né, mais comuns são a hematoxilina e a eosina. Então, a hematoxilina é um corante básico e ela tem uma afinidade pelas estruturas ácidas da célula. Então, ela tem uma afinidade aí principalmente pelo núcleo, que está cheio de ácido nucleico, né? Então, o corante básico tem afinidade por esse ácido nucleico. Já a eosina, ela tem afinidade principalmente pelos ribossomos, que são básicos. Como a eosina é um corante ácido e ela é rosa, então ela deixa o citoplasma levemente rosado. Isso é importante porque com uma mesma técnica a gente cora citoplasma e núcleo e os dois são muito importantes para o estudo histológico, ok? Uma vez feita a coloração, nós vamos colar essa lamínula por cima do corte. Isso daqui é colado com um tipo de cola especial chamado entelam. E aí essa lâmina, então, é considerada uma lâmina permanente, porque ela vai durar muitos anos. Uma vez pronta, a lâmina está pronta para análise microscópica, tá? Então,
a nossa lâmina, o nosso pedacinho de órgão está aqui perto dessa objetiva. A objetiva vai aumentar o tamanho desse órgão que nós estamos vendo, vai inverter a imagem e vai jogar para a ocular. A ocular aumenta mais um tanto de vezes, né? Então, nós vemos a imagem aumentada, a imagem final é aumentada, e a imagem final é também invertida, né? Porque a objetivo, no caminho da objetiva para a ocular, a imagem ela é invertida. E aí a gente pode fazer o estudo histológico desses tecidos. Esse tecido é um tecido muscular, né? Esse daí é um músculo estriado esquelético. E as duas imagens que vocês estão vendo, na verdade, três, né? Pertencem ao músculo estriado esquelético, mas eles são diferentes, né? Isso que vocês estão vendo acima é diferente dessa estrutura que vocês estão vendo no meio. Daí a importância do corte, né? Na microtomia. O tecido muscular, né, a célula muscular, é uma célula alongada, uma célula que parece uma caneta, por exemplo, né? Se a gente cortar a caneta no comprimento dela, né, a gente fala que está fazendo um corte longitudinal. Então, imagina aí a fibra muscular alongada, ok? E aí vocês enxergam ela na sua maior dimensão, que é o comprimento. Então, aí o músculo está em corte longitudinal. Mas, se a gente fizer um corte nessa caneta, olhar essa caneta de frente, né, na sua menor dimensão que for a espessura, ela vai aparecer como uma bolinha. Então, aqui também a célula muscular que é alongada, ela fica parecendo várias bolas juntas, né? O roxinho é o núcleo, tá, pessoal? Porque tecido é formado por célula, célula tem núcleo e citoplasma. Tudo que vocês estão vendo em rosa é citoplasma, tudo que vocês estão vendo em roxo são núcleos, ok? Então, o músculo em corte longitudinal e o músculo em corte transversal. Dependendo do órgão que nós estamos vendo no microscópio, é muito importante saber se o corte feito foi um corte longitudinal ou transversal, ok? Isso é muito importante. Bom, é com essa técnica que a gente quer estudar os tecidos histológicos aí do corpo humano. Então, nós vamos passar por todos eles, né? O corpo humano apresenta cerca de 250 tipos diferentes de tecidos, mas eles podem ser resumidos em alguns tipos que são considerados básicos ou fundamentais. Então, a gente tem aí 4 tecidos que são chamados de básicos ou fundamentais. Esses tecidos básicos ou fundamentais são tecidos que são primordiais para a constituição estrutural do corpo humano e eles estão distribuídos por todo o corpo. Então, eles não aparecem em um lugar apenas, né? Então, por exemplo, o tecido renal, né? O tecido renal filtratório só aparece no rim. As células que fazem a troca gasosa só aparece no pulmão. Esses tecidos básicos não, eles estão distribuídos por todo o corpo. São eles os tecidos epiteliais, os conjuntivos, o muscular e o nervoso. Então, esses são considerados os tecidos básicos ou fundamentais. Como eles são tecidos, eles são constituídos por células. Porém, alguns tecidos apresentam também uma grande quantidade de substância extracelular, que é chamado de MEC. A MEC, né, que é a substância extracelular, ela é basicamente a característica principal dos tecidos conjuntivos, tá? Enquanto os outros tecidos apresentam essa matriz extracelular bem reduzida, a gente vai ver isso mais para frente em outros vídeos. Aqui nós temos uma imagem, né, que resume as características de cada um desses tecidos básicos. Tecidos epiteliais apresentam células poliédricas, ou seja, com vários lados, e justapostas, ou seja, fortemente aderidas umas às outras. O tecido epitelial praticamente não tem matriz extracelular
e a principal função dos tecidos epiteliais, o revestimento de superfície e cavidade corporal e secreção, né? Porque as glândulas também são tecidos epiteliais. O tecido conjuntivo é exatamente o oposto do tecido epitelial. Ele tem matriz extracelular abundante. As células, suas células, são aproximadamente esféricas, são vários tipos celulares diferentes e essas células são migratórias, né? Elas conseguem se deslocar dentro da matriz. O papel principal aí dos tecidos conjuntivos, apoio e proteção, né? Depende de qual o tipo de tecido conjuntivo, porque os tecidos conjuntivos são muito variados, né? A gente vai falar mais para frente especificamente de cada um deles. O tecido muscular possui células alongadas, que são chamadas de fibras. Então, a célula muscular recebe o nome de fibra muscular. A quantidade de matriz é bem moderada e a função principal é a contração, é o movimento. O tecido nervoso apresenta células bem diferentes, que são os neurônios, são aquelas células estreladas, né? Tem o formato de um cometa. Tem muitos prolongamentos, alguns prolongamentos bem longos, outros mais curtos, né? Tem praticamente nada de matriz extracelular e a função especializada deles, a transmissão do impulso nervoso. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar da característica morfológica, ou seja, a característica microscópica de cada um desses tecidos. Vamos embarcar no que é isso, que tem muita coisa legal pela frente. Até lá!